Olá, tudo bem? Aqui é o Misael. Nós iremos iniciar uma série de vídeos muito especiais essa semana, em comemoração aos 50 mil inscritos que estamos fechando aqui no canal. Serão conteúdos de extremo valor que lhe será entregue como agradecimento por fazer parte deste grande marco em nosso canal. Desde já, eu quero agradecer por você estar aqui e eu fico extremamente feliz em poder contribuir com você e passar adiante coisas boas, as coisas boas que um dia eu aprendi e que mudaram a minha vida hoje. Como disse antes, nós teremos conteúdos de extremo valor, assim como também nós teremos algumas novidades. Neste primeiro vídeo, eu vou contar uma história que aconteceu comigo um tempo atrás, me fez pensar de outra forma, quanto ao receber, ao ganhar e ao ser abençoado. Você já se perguntou alguma vez por que alguns são seguidamente abençoados ou recompensados, enquanto outros nem tanto? Pois é, durante muito tempo eu me fazia essa pergunta também. Porém, eu não parava para analisar e modelar essas pessoas que eram bem recompensadas em suas vidas. E então, um andarilho me ensinou. Isso mesmo, um andarilho me ensinou. Enfim, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos à história, certo? Um certo dia, logo após o almoço, eu estava levando a minha esposa ao trabalho, onde ela trabalhava, e ela trabalhava numa loja de departamentos aqui na cidade, no centro da cidade. Quando nós estávamos indo, eu avistei um senhor, cabelos longos e brancos, e uma barba comprida, bem branquinha. Este mesmo senhor, eu já havia avistado algumas vezes andando aqui na minha cidade. E uma coisa me chamava a atenção nele. Ele carregava embaixo do seu braço uma pasta de capa preta e dentro dessa pasta dava para notar que haviam algumas folhas. Parece que também havia alguns livros. E no outro braço ele carregava um saco que parecia um saco com cobertores dentro. Foi que eu pude identificar, pelo menos. 2 vezes eu já havia passado por ele. E ele estava sentado lendo o que estava dentro daquela pasta. Como eu disse, eu já havia visto ele algumas vezes. E eu creio que umas 4 vezes, mais ou menos. E ele sempre me chamava a atenção. Naquele dia que eu estava levando a minha esposa ao trabalho, nós passamos por ele e, inclusive, eu comentei com minha esposa que fazia tempo que eu estava tentado em ir conversar com esse senhor e oferecer um prato de comida para ele. Então a minha esposa disse, então vai lá e faz. Se você está sentindo o desejo de fazer alguma coisa por ele, vai lá e faz. Então eu falei para minha esposa o seguinte, que eu iria primeiro levar ela, pois nós estávamos em cima da hora, nós estávamos atrasados naquele momento e havia muito trânsito. Na volta para casa, se ele estivesse naquele mesmo lugar ainda, então eu iria parar para conversar com ele. Então assim o fiz. Levei minha esposa no trabalho e quando eu estava voltando, fiquei de olho para ver se eu encontrava ele. Pois ele estava caminhando quando nós havíamos passado por ele naquele momento. De repente, eu o vejo. Eu paro o carro no estacionamento de uma loja e vou ao seu encontro. Ele estava sentado lendo a sua pasta, como nas outras vezes que eu havia visto ele, e também ele estava comendo algumas uvas. E ao seu lado estava depositado o saco com o cobertor. Em cima da sua perna estava a pasta que ele estava lendo, e à sua frente, um pouquinho à frente, estava uma sacola com pêssegos e uvas. Eu me aproximei dele. E o engraçado é que ele foi super gentil comigo. Ao me aproximar, ele me cumprimentou dizendo, pode sentar mais aqui, mais perto aqui.
ele pegou a sacola com as uvas e os pêssegos e me ofereceu, dizendo: pode comer, está muito bom. Então eu sentei no lado dele, peguei uma uva e perguntei para ele como ele se chamava. E ele não me respondeu, ele me deixou no vácuo, não me falou nada. Ele só me disse novamente: pega mais, né? Pode comer mais. Eu agradeci e perguntei novamente: como você se chama? E novamente ele não me disse seu nome, não me disse nada, não me deu nem as horas naquele momento. Então eu resolvi ir direto ao assunto. E eu perguntei para ele: você está com fome? Eu moro aqui perto e eu ficaria feliz em compartilhar um alimento contigo. E ele só me falou: não, estou de boa. Só estou descansando aqui, ele me falou. E eu insisti novamente. Eu falei para ele: eu vou lá rapidinho, eu moro aqui perto, eu lhe trago algo para você comer. E novamente ele disse: não, estou de boa. Pode comer mais, ele me falou, essas uvas estão muito boas. E eu confesso que eu fiquei constrangido naquele momento, mas eu permaneci ali. E eu perguntei novamente para ele, perguntei o nome dele novamente. E mais uma vez, ele não me respondeu nada. E então ele me fez uma pergunta. Ele me disse mais ou menos assim: você acredita você acredita nessas pessoas que saem de suas casas e vão a esses retiros religiosos, retiros espirituais? Você acredita que essas pessoas possam ser transformadas por estes homens que se dizem pastores ou líderes? E então eu pedi para ele repetir novamente, pois eu não havia entendido naquele momento. E ele repetiu, me olhando fixamente nos olhos. E ele tornou a dizer: você acredita que essas pessoas que saem de suas casas para irem nesses retiros religiosos, elas possam ser transformadas por esses homens, né, essas pessoas que se dizem pastores ou líderes? E então eu me atrevi a responder. Então eu disse para ele o seguinte: eu não acredito que estes pastores, estes líderes, eles possam transformar a vida dessas pessoas. O que eu acredito é que eles podem mostrar o caminho, eles podem mostrar a verdade, eles podem dar uma certa injeção de entusiasmo nelas, mas o poder de transformação está dentro de quem acredita em si mesmo. E ele continuou me olhando nos olhos. Durante uns 2 segundos mais ou menos, ele ficou me fitando, né? Ficou olhando nos meus olhos, após ter respondido isso para ele. E então ele me fez uma pergunta, já se levantando do chão, né? E eu também, junto com ele, me levantei. E ele me fez a segunda pergunta: você iria num lugar desses? Você participaria de um evento desses que eu acabei de te falar? E então eu respondi: eu não sei se eu iria. Talvez eu iria. Então ele me olhou firme nos olhos, mais uma vez, e com uma fala firme também. Ele me perguntou o seguinte: você iria ou não iria? É sim ou não? É simples a pergunta que eu te fiz. E eu levei um segundo para pensar na resposta na resposta para com a pergunta que ele me fez, e meio constrangido. Mas então eu falei para ele: sim, se tiver algo que iria me acrescentar neste lugar, né, algo de bom a me acrescentar, sim, eu iria. Então ele se abaixou, pegou a sacola onde estavam as uvas e os pêssegos, e ele me disse assim: o prêmio é seu, pode ficar. E ele me deu aquela sacola com aquelas frutas. E eu não entendi. E então rapidamente eu disse para ele: mas eu não quero, pode ficar para você, eu tenho frutas em casa, eu estou bem, né? Pode ficar para você isso aqui. Enquanto eu insistia para que ele pegasse novamente a sua sacola com as frutas, ele pegou os seus pertences e ele me falou novamente: você ganhou, o prêmio é seu. E ele saiu como se nada tivesse acontecido. Bom, eu fiquei todo errado ali, pois o Senhor havia falado algumas coisas que eu não havia entendido. Eu não entendi o porquê que ele me fez aquelas perguntas. E algumas pessoas que estavam próximas dali onde nós estávamos,
olhavam para mim, olhavam para aquele senhor que estava já indo embora. Se eu não entendi, imagina aquelas pessoas que viram aquela situação. Enfim, o que aconteceu com aquela sacola de frutas? Obviamente, isso mesmo, eu peguei e levei para casa. Peguei a sacola, entrei no meu carro e fui para casa. Enquanto eu dirigia, eu me perguntava o que ele queria dizer com aquelas perguntas e o que o universo quer me ensinar com isso. Nessa época eu já entendia que toda situação que acontece conosco existe um porquê, existe algo a acrescentar na nossa vida, mesmo sendo coisas ruins. Naquele momento não aconteceu nada de ruim, mas aconteceu uma coisa meio que eu não entendi e eu fiquei incomodado com aquilo. Pois é, durante algumas horas naquele mesmo dia, eu fiquei me perguntando o que exatamente tinha acontecido e o porquê tinha acontecido. Foi quando eu resolvi lavar aquelas frutas. Quando cheguei na minha casa, eu resolvi lavar aquelas frutas que eu havia ganhado como prêmio, que até hoje eu não sei o porquê eu ganhei esse prêmio, e resolvi comer um pêssego. Eu comi uns 3, um atrás do outro, pois eles estavam muito bons, os pêssegos estavam maravilhosos. E foi aí que me veio uma frase na minha mente. Quando abençoamos outras pessoas, nós é que estamos sendo abençoados. Quando sentimos o desejo de fazer o bem ao próximo, estamos fazendo bem a nós mesmos. E foi essa frase que me veio à mente. E você? Você já fez uma boa ação para alguém alguma vez? E como você se sentiu após fazer essa boa ação? Pois é disso que eu estou falando. Esse sentimento bom não é à toa. Nós nascemos para isso. Nós existimos para apoiar uns aos outros. É para isso que nós existimos. Agora, veja as pessoas de sucesso. Pare um momento, veja o que as pessoas de sucesso fazem. As pessoas que vivem uma vida plena de paz de espírito e prosperidade em todas as áreas, veja essas pessoas. Veja as suas ações, os seus projetos, sua vida, o seu trabalho. Em algum desses quesitos que eu acabei de citar, se não em todos, você verá que essas mesmas pessoas de sucesso, elas estão contribuindo. De alguma forma, elas estão contribuindo com a vida de alguém. Talvez a pergunta que você me faça agora seja a seguinte: mas Misael, como eu posso contribuir com a vida de alguém? Eu não tenho muito dinheiro para fazer essas coisas. Veja bem, quando essa história aconteceu, essa história que eu acabei de te contar, eu também não tinha muito dinheiro naquela época. Mas o que eu tinha era um prato de comida, eu tinha tempo e eu tinha principalmente o desejo de fazer alguma coisa. Não era muito, eu confesso para você que não era muito, mas o pouco que eu tinha, eu desejei compartilhar. Por mais que eu não tenha entendido do porquê, o porquê daquelas perguntas que aquele senhor havia me feito, eu aprendi algo. É óbvio que eu fiquei com os parafusos soltos naquele momento por não ter entendido do porquê aquelas perguntas, mas eu fiquei muito feliz com algo que eu aprendi. O desejo e a ação de abençoar, mesmo tendo pouco, de alguma forma, aquilo me colocou sobre a oportunidade de hoje eu ter em abundância. E eu não estou falando financeiramente apenas. Hoje, o que eu tenho em abundância? Eu tenho comida, eu tenho paz de espírito, eu tenho alegria, eu tenho realizado metas, eu tenho feito muitos amigos também. E outra coisa, eu tenho tido a oportunidade de contribuir com sabedoria para com a vida de dezenas de milhares de pessoas.
Só que veja bem, não me entenda errado, eu falo isso com muita modéstia. Só que eu falo isso também com muita alegria. E eu falo isso tomado de gratidão. Eu quero deixar uma pergunta agora no ar para que você se faça essa pergunta constantemente. A pergunta que eu quero fazer que eu quero que você se faça constantemente é a seguinte: o que eu posso fazer para contribuir com a vida de alguém? Faça essa pergunta a você mesmo, todos os dias. O que eu posso fazer para contribuir com a vida de alguém? Pois é, agora é com você. Faça-se essa pergunta constantemente, faça todos os dias. Você vai ver que ideias virão, oportunidades virão para que você seja útil à humanidade e, ao mesmo tempo, você possa ter realização pessoal. Faça constantemente essa pergunta para você. E eu tenho certeza que oportunidades virão. E quando essas oportunidades vierem, você terá que entrar em ação. E após fazer isso, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Bem, por hoje é isso. No próximo vídeo, eu irei falar sobre o porquê eu resolvi dividir com o máximo possível de pessoas aquilo que eu aprendi e como eu descobri o meu propósito de vida. E mais ainda, eu vou dar para você uma técnica bem simples que eu mesmo fiz e que irá lhe ajudar a descobrir o seu propósito de vida. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, que você compartilhe com o máximo possível de pessoas e eu quero que você comente o que mais você gostou. Certo? Deixo um forte abraço e até breve. Muito obrigado.